de um tipo de reflexão que pudesse retroalimentar a realidade tal como ela é dada, tal como ela é reproduzida. Ou seja, a noção do pensamento utópico partia de uma negatividade, de uma radicalidade contra o real tal como ele é reproduzido, de tal maneira que, no acompanhamento do estilhaçamento do sujeito, ou seja, do não sujeito, no acompanhamento da reificação, fosse possível, aí para usar o termo, não vou poder fazer uma discussão sobre a dialética, sobre o que seria o pensamento dialético, vou pressupor aqui algumas questões, mas vocês podem eventualmente levantar questões sobre isso. Mas no acompanhamento dessa coisificação, haveria espasmos ou alguns estilhaços, fragmentos de esperança, fragmentos de reconciliação, que não seriam dados enquanto a realidade não se reconciliasse. Não seria possível hipostasiar, ou seja, ficcionalizar uma reconciliação da realidade, uma superação do atual estado de coisas, sem criar, um termo caro aí a fala do Conrado, sem criar ideologia que reproduziria a realidade tal como ela vem sendo dada. Então, quando a gente fala com Adorno sobre arte, nas análises adornianas da arte, nós temos um acompanhamento dessa fissura do sujeito, um acompanhamento da agonia profunda. Eu vou tentar fazer essa transição do Dostoiévski ali para o Kafka com vocês, de tal maneira que, no ápice, para as duas personagens que eu vou mencionar, o Homem do Subsolo, de Memórias do Subsolo, e o Joseph K. do Processo, o ápice do ímpeto pela vida é o momento em que essa vida está sendo perdida. Por Joseph K. ele vai ser morto, é ali que ele vê a pulsão da vida. E com o Homem do Subsolo, quando ele tenta estabelecer um vínculo de amor humano, para além de todo o remorso e rancor, esse vínculo se estilhaça. É nessa distância entre a reconciliação e a coisificação que haveria, contraditoriamente, uma possibilidade de crítica à realidade. A arte progrediria na medida em que a indústria cultural, como o Conrado pontuou aqui, reconciliaria as cicatrizes que não foram efetivamente curadas na realidade. E aí eu estou falando, obviamente, da dinâmica das novelas da Rede Globo, eu estou falando de escritores reificados como Paulo Coelho e os mais diversos escritores da indústria cultural. Mas antes de eu falar disso, então esse é o panorama que eu vou traçar aqui com vocês. Antes de eu falar dessas questões, então eu retorno agora àquela noção da indústria cultural. Vejam, para além da noção do conteúdo, que é por si só asséptico, é importante falar sobre forma, estruturação da forma como dominação. E aí é brilhante, é muito interessante a percepção de que o Adorno e o Horkheimer vão fazer uma analogia muito interessante com as discussões do Kant sobre a razão pura, sobre os elementos de forma pura da razão, que seriam a priorísticos em relação à experiência. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de espaço e tempo, eles seriam universais na medida em que eles, ao longo de todos os tempos históricos, eles seriam a condição a priorística, a estrutura, a forma vazia a priorística para que as experiências se realizassem. O que o Adorno e o Horkheimer vão pensar com um brilhantismo ali crítico que nos é muito interessante, que nos é interessante aqui para a discussão que a gente enseja agora? Que essas categorias, com o recrudescimento do capitalismo, seriam encampadas pela reprodução do real, não só como o que fazer, o que consumir, o que comer, o que vestir, quando é possível ter solvência para chegar a essa ciranda de consumo. Mas a noção do como, a noção de que a forma de colonização, a gramática narrativa, esse tipo de dinâmica a priorística aos mais diversos conteúdos, funcionando como a mesmidade dos diferentes rótulos, ou seja, seria possível mercantilizar os mais diversos conteúdos, as mais diversas mercadorias, com a dinâmica do sempre o mesmo, com a dinâmica da resolução dos conflitos que não estão resolvidos na realidade. Que exemplos eles vão dar sobre isso? Eles vão estudar
os enredos, aquilo que em inglês chama plot, os enredos dos filmes hollywoodianos. Aliás, o modelo inicial de indústria cultural é justamente a indústria cinematográfica norte-americana, então com sede sobretudo ali em Hollywood. Porque vale frisar que hoje a associação entre cultura e indústria é algo, a reificação é tão patente, se tornou tão naturalizada, a priorística, que já não nos causa choque a associação entre indústria e cultura. Mas à época, ali em meados da década de 40 do século XX, essa associação é escandalosa. Essa noção de sociedade de massa, sociedade massificada, que vinha então se consolidando, o conceito de Kulturindustrie, indústria cultural, era um novo conceito forjado com a ordem do paradoxo, ali naquele contexto. E o que o Horkheimer e o Adorno vão perceber, não apenas na dinâmica do conteúdo desses filmes. O que eles vão perceber na forma de construção dos filmes? Eles vão perceber que a duração dos diálogos, a textura das imagens, a construção das personagens, a duração de um conflito com a sua posterior reconciliação, tudo isso gerava como que um esqueleto junto do qual se poderiam colocar os mais diversos órgãos, as mais diversas musculaturas. Ou seja, se nós fizéssemos um raio-x do conjunto filmográfico da produção hollywoodiana, nós perceberíamos que essa forma priorística gerava um padrão de recepção por parte da audiência que preparava essa audiência para reagir de maneira estatisticamente industrializada e cooptada àquilo que os produtores esperavam em termos de retorno exponencializado do investimento que eles haviam feito. Se vocês forem buscar um ensaio fundamental ali do Walter Benjamin, com quem, obviamente, o Adorno e o Horkheimer dialogaram sempre na Constituição ali da Escola de Frankfurt, ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, o Benjamin vai falar, entre muitas outras coisas ali no ensaio, sobre a noção de que o cinema já se constitui como uma arte industrial. Diferentemente da literatura, a noção da construção de um filme já pressupõe uma refinadíssima e uma complexa divisão do trabalho, de tal maneira que o custeio cinematográfico pressupõe a estrutura industrial. Então, nesse sentido, o tipo de cooptação, o tipo de administração da arte como mercadoria seria algo constitutivo para o cinema. Mas de que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou falando aqui com vocês, se nós tivéssemos 2, 3 horas, aliás, eu já dei, quando eu fui há 2 anos, quando eu dei uma aula sobre a teoria estética do Adorno, na Universidade Federal de Juiz de Fora, ali no curso de graduação em Ciências Sociais, eu fui dar uma aula sobre a teoria estética, eu coloquei, para vocês terem uma ideia, isso é bem o ponto sobre o qual eu falo com vocês agora, eu coloquei um jingle, um hit ali, um tipo de uma sequência de música de um filme do Van Damme, né? do bom e velho Van Damme ali. Já está ficando velho, agora mais velho do que bom agora, mas eu coloquei um hit de um filme, O Grande Dragão Branco, final da década de 80 ali, coloquei para os alunos. A princípio ali havia um choque muito grande, não, mas trazer ali um construto da indústria cultural para discussão acadêmica e tal, eu falei, vamos pensar sobre a construção musical desse hit. Ele não está presente aqui na nossa discussão, mas o que nos interessa é o seguinte, sem que os alunos, que eram muito mais novos, tivessem visto o filme, com a sequência musical, com o tipo de tonalidade da música, com a intensidade mais alta, mais baixa, com o tipo de duração do conflito, eles sabiam se se tratava do bonzinho, do mocinho, do bandido, eles sabiam qual o pertencimento eventualmente étnico ou de classe daquele conteúdo específico, só ouvindo um tipo de hit musical que não tinha conteúdo.
Era só o movimento formal, era música ali posta sem palavra. Vocês percebem isso? Então, vejam, quando esses filmes são lançados, vocês podem conversar aí com pessoas que estudam cinema, existe uma plateia piloto que é escolhida estatisticamente para assistir aos filmes, e a reação dessas pessoas é esquadrinhada estatisticamente de tal maneira que seja possível projetar o comportamento do público. Aí vocês diriam para mim, mas então esse público está tratado como sujeito, porque a opinião desse público está sendo levada em consideração nessa análise sociológico-estatística. Na verdade, eu diria para vocês que, conforme as discussões sobre as quais eu falei aqui, do Adorno e do Horkheimer, ali no capítulo A Indústria Cultural, a noção que se tem é que a reação do sujeito é uma função dessa dinâmica sempre reiterada do tipo de conflito que o filme vai distender. Quanto tempo vai durar e com qual intensidade vai durar as desventuras do protagonista? Como é que ela vai ser resolvida? Quando ela vai ser resolvida? Se vocês começarem a assistir aos filmes de Hollywood, segundo o padrão de que existe uma estrutura esquelética, chamemos de esqueleto do filme, de raio-x da obra, estrutura, que, independentemente da diferença das tramas, coloquem várias tramas aí, se resolve segundo uma gramática que faz com que o espectador espere a resolução dos conflitos, em contraposição à completa irresolução da problemática nas suas vidas efetivas, a gente está falando aqui de uma drenagem pulsional fundamental que faz com que essa indústria consiga, ao reproduzir a realidade de modo injusto, projetar justiça como reprodução de injustiça social. Justiça estética, justiça da mercadoria artística, reconciliação ficcional, em contraposição à irreconciliação da realidade. Quando um autor como Paulo Coelho dá entrevistas, fala que os conflitos do universo cabem em um grão de areia, e eu levo essa colocação como uma metacolocação em relação à indústria cultural. Trata-se de articular, de não só simplificar a complexidade dos conflitos sociais, mas fazer com que cada fratura, cada ferida não cicatrizada tenha uma retroalimentação de tal maneira que essa simplificação diga respeito a uma absorção da energia de contraposição em relação à sociedade, para que esse conflito seja resolvido sempre segundo os parâmetros que a sociedade, que o capitalismo tardio nos traz. O tipo de casal que se casa, o tipo de amor que se cura, o assassino cometido que tem um tipo de justiça, que na verdade é muito mais justiçamento, se vocês se lembrarem dos múltiplos filmes de Hollywood que as organizações Roberto Marinho nos fizeram assistir ao longo da vida. Então, o filme se acaba, o filme se constitui como totalidade fechada, como um todo circular, em que é necessário que os conflitos se resolvam. E vocês pensem nas telenovelas da Rede Globo. Essa é uma dinâmica narrativa de assujeitamento do sujeito, na medida em que a estrutura narrativa da novela ou do filme surrupia a possibilidade de sentir uma dor, uma agonia, ou, como algo que eu já discuti aqui no Mas Ainda, em outras ocasiões, né? Com a possibilidade de sentir a irreconciliação, a patologia, como algo sadio, como algo que teria a possibilidade de pensar para além das categorias desse tipo de sociedade. Não, por que eu estou sofrendo? Por que o meu sofrimento tem que ser calado farmacologicamente? E se o meu sofrimento, a minha inadaptação, a minha impossibilidade de voltar
a tautologia da segunda-feira, de voltar, de aceitar a segunda-feira, seja não a noção de que uma série de chavões e clichês tenham que ser aceitos. Vejam, aqui eu já não estou falando do conteúdo do clichê. Ah, a vida é assim, ah, o amor é duro, mas ele compensa, e assim por diante. Eu estou falando de uma dinâmica narrativa, uma dinâmica estrutural das narrativas dos filmes hollywoodianos e das novelas, no caso aqui das excelentíssimas organizações Roberto Marinho, que fazem com que não importa qual seja o conteúdo específico a ser posto, a dinâmica de retroalimentação da dor como felicidade comercial, como pulsão coisificada do desejo está posta. Sair dessa ciranda sem a possibilidade de que as pessoas tenham acesso público, acesso universal a estudos de filosofia, a estudos de sociologia, a estudos das humanidades no sentido mais crítico e efetivo, me parece algo completamente irrealizável. Agora vejam, quando a gente fala então da indústria cultural como colonização mental, como estruturação do carrasco, como categoria de pensamento, como córnea. Eu estava falando aqui com a minha amiga Mariana, que estava falando que ia estudar oftalmologia, como elemento da córnea. Estou fazendo essa analogia, obviamente que eu não estou falando de um aspecto biológico, eu estou falando de uma colonização de educação, de deseducação, na verdade, como categoria de relação com a realidade. O que então o Adorno vai apontar ali na teoria estética, quando ele vai fazer a contraposição à indústria cultural, quando ele vai perceber a arte, então, como um elemento de criticidade em relação ao atual estado de coisas? O que ele vai perceber? É possível ver nesse movimento de crítica à indústria cultural a antítese daquilo que seria a obra de arte que traz características emancipatórias. Então, aí sim eu posso falar com vocês brevemente, depois vocês podem trazer perguntas e eu aprofundo essas discussões, se for o caso, sobre o que acontece, por exemplo, em Memórias do Subsolo e depois no processo. Memórias do Subsolo do Dostoiévski, em 1864, e o processo do Kafka, que, se eu não me engano, 1914 ou 15, se eu não me engano, na verdade 1920, se eu não me engano. Alguém que estiver na internet aí, já olha e já me fala. Vejam, o Homem do Subsolo, diferentemente das personagens kafkianas, o Homem do Subsolo me parece uma personagem dostoiévskiana por excelência, na medida em que ele consegue racionalizar, ele consegue acompanhar o espírito da sua época, o espírito do seu tempo, de maneira a significá-lo. E ele sofre justamente com a grande clivagem que existe entre a possibilidade de compreender o descaminho de sua época, a fratura das relações humanas e a impossibilidade de estabelecer laços humanos efetivos. O Homem do Subsolo sabe quem e o que o golpeia, mas ele não consegue estabelecer uma relação de superação daquele tipo de ressentimento, daquele tipo de rancor. O que é interessante aqui? E essa foi uma das coisas que eu fiz ali na minha tese de doutorado. Quem já leu, levante a mão, quem já leu Memória do Subsolo aqui? São poucas pessoas, mas espero então que essa minha fala os estimule a buscar o Memória do Subsolo. Quando vocês leem Memória do Subsolo, e vocês leem e releem e tresleem a obra, vocês percebem que há um conteúdo continuamente dito, ele vai abraçando uma série de ideologias, ele se contrapõe a uma série de reformadores sociais, entre os quais a inteligência russa revolucionária, que antecede justamente a geração do Lenin ali na Rússia. Ele vai falando, vai dialogando, ele fala sozinho, ele é o narrador personagem, ele fala sozinho, mas ele nunca consegue estabelecer laços com esse outro. Na verdade, esse outro é muito mais projeção da voz do Homem do Subsolo. Esse outro é muito mais solidão compartilhada, solidão, esvaziamento da relação,
do que propriamente o interlocutor do diálogo. Só que eu peço que vocês façam essa experiência com base nessa discussão que eu venho estabelecendo aqui. Leiam e releiam Memórias do Subsolo e tentem perceber que parece que há um princípio que comanda a personagem, o narrador-personagem em Memórias do Subsolo, de tal maneira que nós conseguimos, na medida em que nós vamos lendo e relendo a obra, antecipar o que ele vai fazer em determinado momento. Ou seja, o Homem do Subsolo, em termos do conteúdo de sua voz, nos apresenta o mundo tal qual ele o interpreta. Faz realmente toda uma leitura de espírito de época. Curiosamente, existe algo como uma categoria a priori, uma voz por detrás da voz, ou a imagem que eu uso ali na minha tese, a corda vocal, e corda no sentido da forca também, enforcando a voz, que vai modulando as idas e vindas da personagem. Se vocês estão pensando numa analogia entre o mecanismo que faz haver idas e vindas em Memórias do Subsolo com o tipo de narrativa coisificada da indústria cultural, vocês estão acompanhando a analogia que eu estou tentando estabelecer aqui com vocês. O que eu encontrei em Dostoiévski? Eu encontrei em Dostoiévski uma mimese, e aí eu faço um parênteses para explicar a vocês o que o Adorno tomava por mimese estética. Não seria só uma analogia da arte com a sociedade, com o movimento da coisificação da sociedade imediatamente. Essa mimese artística seria a maneira pela qual a obra de arte se concatena e se encadeia com seus próprios elementos. E obviamente que a arte, não sendo uma esfera isolada do mundo, guarda analogias na sua mimese interna, na sua forma de constituição da obra, com a dinâmica social. É como se, fazendo uma análise imanente da obra de arte, e esse é o expediente adorniano por excelência, além dos autores de Frankfurt, fosse possível chegar ao entendimento, por meio da arte, daquilo que se dá no âmbito do tempo histórico-social. O que eu encontrei ali no Dostoiévski? Uma forma reificada, coisificada, uma forma de reiteração da personagem que faz com que esse falastrão, que é o homem do subsolo, seja um sujeito sujeitado. Ou seja, que haja uma estrutura por detrás da personagem que condiciona essa personagem a concordar com uma voz e, na sequência dela, discordar de maneira rotineira, como se fosse uma música que se repete continuamente. Tac, 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 tum, tac, 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 tum. E a gente consegue perceber essa dinâmica. Ao ver isso em Dostoiévski, eu aponto para o caráter eminentemente de radicalidade crítica que há na obra dele. Na medida em que é possível entender uma dinâmica histórico-social, quando nós percebemos como é que se dá essa montagem por meio da obra. E o que acontece com o Homem do Subsolo?